A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, realiza neste mês eleições em todo o país. Além de votar para os representantes estaduais, os advogados de cada subseção, sendo Santa Cruz do Sul uma delas, devem escolher seus representantes locais para comandar a entidade pelos próximos 3 anos. Para o pleito deste ano, concorrem 2 chapas. Uma da situação, Chapa 10, encabeçada pela atual vice-presidente Rosemarie Hofmeister, e outra de oposição, Chapa 11, liderada pelo advogado e professor universitário Neymar Santos da Silva. A TVS quer ouvir o que cada chapa tem a dizer. Por isso, nós visitamos os 2 candidatos. Eu estou aqui com a doutora Rosemarie Hofmeister, candidata da situação Chapa 10. Doutora Rosemarie, seja muito bem-vinda à TVS. Começar nossa conversa te perguntando qual que é o papel da OAB Subseção Santa Cruz do Sul para a comunidade. Bem, boa tarde. A função social da OAB, pelo que eu entendi do seu questionamento, é de suma importância dentro da comunidade onde ela atua a nossa subseção, que é Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, Passo do Sobrado, Gramado Xavier, Sinimbu, Herveiras, Vale do Sol, fazem parte dos municípios da subseção de Santa Cruz do Sul. Vamos pegar um exemplo aqui que é mais próximo do Santa Cruzense. A OAB ela está presente em todas as comissões e todos os conselhos municipais. Então, os conselhos municipais, Conselho Municipal da Mulher, Conselho da Infância e Juventude, Conselho de Trânsito, Comitê Tributário Municipal, tem representante, tem algum colega advogado de forma voluntária fazendo parte daquele comitê, daquele conselho, buscando soluções para a sociedade santacruzense, para a comunidade. Nós temos representantes junto à Copame, que também é um exemplo que nós temos. E nós fizemos parte também da SEMP, que é quem gera projetos para a comunidade. Hoje nós ocupamos, a OAB Subseção de Santa Cruz ocupa a presidência da SEMP, através do nosso colega, o Dr. Léo Schwingel, presidente da SEMP, ele está ali como entidade OAB Subseção de Santa Cruz do Sul, e aí vem todos os desdobramentos do que a SEMP representa em termos de comunidade, seja Oktoberfest, Christian Fest e outros projetos sociais que são mantidos pela SEMP. Doutora, e quais são as principais propostas da Chapa 10? A Chapa 10, que está buscando sua 3ª gestão, nós tivemos uma primeira e segunda, o grupo, mas sempre renovando, ele tem o compromisso de continuar com essa proposta que nós buscamos ao longo desse caminho de uma OAB aberta para todos, nós somos da advocacia para a advocacia. Então, esta, no primeiro contexto todo, seria a continuidade dos projetos que já estão em andamento, uma participação bastante efetiva de todos os advogados através das comissões que nós temos dentro das áreas de interesse, cada vez mais fortalecendo a questão da formação continuada do profissional da advocacia, continuando com cursos, palestras, debates, encontros por áreas de interesse, essa formação continuada do profissional. O cuidado, nós temos um programa de inclusão do jovem advogado no mercado de trabalho, nós temos dado muito incentivo e muito auxílio, muito acompanhamento próximo da comissão do jovem advogado, mas nós precisamos juntar todas essas políticas internas que nós temos dentro de um programa de realmente inserção do jovem advogado no mercado de trabalho, assim como o cuidado com a inclusão das novas tecnologias para os advogados que já estão há mais tempo no mercado e, em razão do processo eletrônico, precisamos que eles também estejam aptos a lidar com essa nova tecnologia. Entre outros projetos e compromissos que nós temos, que estão nas nossas redes sociais, de contato, de transmissão, que pode ser acessado por todos os colegas para conhecer um pouco mais as nossas propostas e compromissos ao longo dessa campanha. Doutora, como aumentar a participação dos advogados nos engajamentos da OAB? Bem, isso tem sido uma preocupação nossa desde que nós assumimos em 2013 essa participação de uma OAB para todos.
E nós conseguimos, através da constituição das comissões, que são por área de interesse de atuação do próprio advogado. E com isso ele tem participado mais ativamente da subseção. Então hoje nós temos uma subseção que não representa só uma diretoria, um conselho. Nós temos envolvido na base de 150 a 200 advogados envolvidos diretamente na administração e nos interesses da subseção. E isso faz com que cada vez mais outros advogados vão aderindo e participando efetivamente do dia a dia da subseção. Quais as lutas institucionais que devem ser mantidas? Nós constituímos as nossas propostas, os nossos compromissos em pilares. Que nós temos pilares que são direções que inclusive são direções também da OAB a nível nacional, a nível de Rio Grande do Sul, de seccional, e uma delas é a valorização do advogado, a valorização da advocacia, do profissional, frente à sua comunidade, frente aos poderes nos quais ele atua, representando cada vez mais o próprio cidadão que busca o seu cliente. E esta é uma luta, como você disse, é o nosso dia a dia, a valorização da advocacia, uma advocacia forte, respeitada pelos bons princípios e pela boa advocacia. Um outro pilar também, que é a defesa das nossas prerrogativas. Diariamente nós temos nossas prerrogativas violadas ou ameaçadas. Então a OAB precisa estar ao lado e junto com o advogado quando ele tiver uma dessas prerrogativas da advocacia violada ou ameaçada. E isso nós temos através dos plantões 24 horas da seccional. Nós vamos institucionalizar também o plantão 24 horas dentro da nossa subseção, porque o advogado, quando ele tiver dúvida e achar que está sendo violado nas suas prerrogativas, que de fato ele seja atendido, acompanhado, para que ele possa exercer dignamente, com tranquilidade, os poderes que foram conferidos pelo seu representado. Doutora Rosemaria, eu gostaria de agradecer imensamente por você ter recebido a TVS aqui no seu escritório e também pedir para que você faça as suas considerações finais, né? Nós vamos ceder 1 minuto para que você então tenha esse momento com o telespectador da TVS. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade de poder estar compartilhando em pouco tempo algumas ideias, né? Mas eu convido todos a acompanharem as nossas propostas, os nossos compromissos junto às nossas redes sociais e principalmente dizer ao telespectador que faz parte da comunidade, que a OAB tem essa importância dentro do contexto de toda a comunidade, por isso que é importante a comunidade também observar o que vai acontecer no dia 30 de novembro, né, que nós temos a nossa data de eleição, e também peço aos nossos colegas advogados e advogadas do nosso município e também da abrangência, né, da nossa região, para que compareçam no dia 30, exerçam seu direito de escolher as suas lideranças e também, né, não poderia deixar, já que estamos num pleito, né, que consideram muitas propostas da Chapa 10, na qual eu estou concorrendo a presidente, para que efetivamente a gente tenha uma OAB cada vez mais atuante, mais presente na defesa das prerrogativas e na valorização do profissional da advocacia. Muito obrigada. Agora nós vamos com a jornalista Natana, ela que está no escritório do doutor Neymar. É contigo, Natana. É isso mesmo, Suíla. Estou aqui com o candidato da oposição, doutor Neymar Silva. Seja muito bem-vindo à TVS, candidato pela Chapa 11. Doutor, começamos querendo saber qual o papel da OAB Subseção Santa Cruz do Sul para a comunidade. A OAB sempre teve um papel muito importante na inserção comunitária, em que, valorizando a luta e a profissão do advogado, também tem a questão da participação do advogado na sociedade. Na verdade, por força da Constituição Federal, do Estatuto da Advocacia, o advogado tem uma importante função social na sociedade. Nós sempre dizemos que, quando o advogado age, quem está no processo é o cidadão, é a sociedade. Por isso, a importância da OAB nessa questão da inserção comunitária e na defesa dos direitos da sociedade. Ao defender o cidadão, seja de forma individual, ao defender a sociedade de forma coletiva, o advogado desempenha o seu papel muito importante de defesa social. E isso também é um dos pilares de luta da OAB. Doutor, e quais as principais propostas da Chapa 11? A Chapa 11 foi constituída exatamente em cima das propostas. Nós tivemos diversas reuniões em que nós chegamos a um consenso, chegamos a ter um rol de 30 propostas. Dessas 30 propostas, então, obtivemos um resumo e ficamos com 15.
condensando-as ou efetivamente deixando no rol de importância, né, na relevância das propostas, tanto para a sociedade dos advogados, como para os advogados ou para a própria OAB, em função de que a OAB tem uma participação na formação do advogado, no controle do exercício da profissão e também especialmente na questão da defesa dos advogados. E as nossas propostas então de defesa é fortalecimento da SEDAP, garantindo o pleno exercício da advocacia, ter uma proposta de plano de capacitação e inclusão do jovem advogado no mercado de trabalho, também um importante papel da OAB, recebendo e capacitando o jovem advogado. Temos importantíssima função a desempenhar também agora na nova gestão, é que a integração das comissões da OAB com a diretoria e com o conselho subseccional. Teremos então um aporte de energia na questão de fomentar a integração entre as comissões, sem esquecer o importante trabalho que elas desempenham, ou seja, todas as comissões, que são múltiplas, que trabalham para a nossa subseção, terão então um plano de integração, fortalecendo a ação das comissões. Temos uma previsão de integração do Conselho Seccional, a nossa OAB estadual, com o Conselho Subseccional, com o nosso conselheiro da subseção, e também com a diretoria, integrando o Conselho Seccional, o Subseccional e a diretoria, para efetivamente melhorar e propiciar melhores atividades para a nossa subseção. E como aumentar a participação dos advogados nos engajamentos da OAB? A participação dos advogados nas lutas de engajamento da OAB é uma questão de própria conciliação dos interesses da advocacia com o desempenho das ações atribuíveis à própria OAB. O advogado deve engajar-se pela luta de uma melhor advocacia, mais preparada também com a sua representatividade, ou seja, atuando na sociedade, representando a sociedade, seja via judicial ou extrajudicial. E para isso nós temos várias comissões, e essas comissões é que teriam então um momento de integração, de fomento da participação da advocacia com os interesses da ordem. Na verdade, o interesse da ordem é o interesse do advogado. O próprio interesse do advogado já é um fomento à participação. E nós teremos uma gestão aberta, de portas abertas, convidando o advogado para efetiva participação na ordem e desempenhando o papel que compete à ordem, tanto para a advocacia como para a sociedade. E também nas ações sociais e comunitárias nós temos um importante papel da ordem. E isso, acredito, seja o fermento da participação, o fermento que leva o advogado a todo dia levantar e participar da ordem que representa ele, e nessa questão da representatividade, então, o próprio advogado estaria valorizado. E doutor, quais as lutas institucionais que devem ser mantidas? Acredito que as lutas institucionais todas devem ser mantidas, mais focadas na defesa das prerrogativas, na defesa do exercício da profissão do advogado. Essas lutas institucionais é o que nos motiva e nos legitima perante a sociedade. E a sociedade, claro, inserida também o advogado. Nós temos hoje em Santa Cruz do Sul em torno de 1.400 inscritos, advogados aptos a representar os seus clientes em processo. Pois bem, essa representação de advogados é o que efetivamente nos legitima para manter essas lutas institucionais. Temos várias lutas institucionais. Por exemplo, a participação dos advogados nos conselhos municipais. Temos um projeto de aumentar e efetivar essa participação do advogado nos conselhos municipais. Porque entendemos que, tal já exposto antes, essa luta da OAB também é a luta por uma sociedade melhor. Nesse engajamento social, representa a luta também para a valorização da advocacia e a representatividade da ordem. Ou seja, um conselho, que a ordem é um conselho de regulamentador da profissão, que esteja também voltado, além da advocacia, à própria sociedade. E aí estão nossas lutas institucionais. Para finalizarmos, então, gostaríamos de agradecer pelos esclarecimentos e pelo espaço aqui no seu escritório. Temos agora, então, 1 minuto para as considerações. Obrigado pela também oportunidade de concessão da entrevista. Obrigado pela vontade de conhecer a OAB e suas lutas, e também agradecer efetivamente agora voltada à advocacia, que nós estamos com vários projetos, nós temos várias ações previstas para a OAB e nós
aliamos hoje a experiência com a renovação. O advogado precisa estar bem representado e para isso precisamos de uma OAB forte. E a OAB forte significa valorização da advocacia, valorização das ações do advogado com essa questão que puseste antes aqui da inserção comunitária e nossas lutas institucionais. Por isso eu peço a cada advogado que tenha hoje a obrigação, a opção, melhor dizendo, do voto dia 30 de 11, nós representamos a renovação, nós representamos também a experiência com efetiva e muita vontade de transformar o OAB numa entidade de classe representativa e melhor. Dia 30 de 11, conta com o apoio da advocacia. Chapa 11, dia 30 de 11, as eleições.